Oi gente, eu sou a Duda e este é o primeiro vídeo do projeto Lendo Sherlock Holmes e hoje nós vamos conversar sobre Um Estudo em Vermelho de Arthur Conan Doyle. Eu fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que aderiram ao projeto, que se empolgaram com o projeto. Nós passaremos aproximadamente 1 ano e meio conversando todos os meses sobre Sherlock Holmes até terminar de ler a obra completa escrita por Arthur Conan Doyle. E eu já tinha lido Um Estudo em Vermelho, foi uma releitura pra mim, mas fazia um bom tempo eu lembrava parcialmente da história. Então aqui nós temos a apresentação do personagem. O livro originalmente foi publicado em 1887, então foi aqui que surgiu o personagem Sherlock Holmes, e o Watson, que está presente também desde a primeira história. O Watson, que narra a história, ele escreve como um companheiro de Sherlock agora. O livro é duplamente especial porque, além de ser a primeira história de Sherlock, é a história em que ele conhece o seu fiel companheiro, que vai acompanhá-lo nas outras aventuras, e a gente vai saber como eles dois se conheceram, como é que eles começaram a morar juntos. Um Estudo em Vermelho é um dos únicos romances que o Arthur Conan Doyle escreveu do personagem. Diferente de Agatha Christie, que nós também temos um projeto aqui no canal, e eu vou deixar a playlist aqui em cima nos cards, caso você ainda não conheça ou queira assistir algum dos vídeos. Agatha Christie se especializou muito em romances e escreveu menos contos. Já o Arthur Conan Doyle escreveu mais de 50 contos de Sherlock Holmes e apenas 4 romances. É um número consideravelmente pequeno, né, se a gente levar em conta assim, a força do personagem. É de se esperar que vários romances sejam protagonizados pelo personagem, que ficou mundialmente conhecido. Ele é conhecido como o detetive mais famoso do mundo, e como um romance é relativamente pequeno também. A gente começa a ler e termina tão rápido, tanto por ser uma história intrigante, que sempre atiça a nossa curiosidade e é tão rápido e tão fácil de ler, quanto por de fato ser um pouco menor do que romances em geral. Aqui nesta edição tem mais ou menos 130 páginas. Além de começar com a apresentação do personagem, e logo no começo a gente tem aquela referência, né, do Watson falando que achava que esses detetives só existiam na ficção, e já aponta a similaridade do personagem com o Auguste Dupin, do Edgar Allan Poe. Se você ainda não conhece o Auguste Dupin, eu falo um pouco mais sobre ele no vídeo que eu gravei sobre Edgar Allan Poe, e eu estou mencionando especificamente ele neste vídeo porque, além dele estar aqui neste livro, ele tem muitas coisas em comum com Sherlock Holmes. Então foi uma referência clara, assim, foi uma inspiração na criação do personagem. O Arthur Conan Doyle admirava muito o Edgar Allan Poe e falou muito sobre a contribuição do Poe na literatura policial, nos detetives literários, então sim, tem essa inspiração em relação ao Dupin, mas o personagem também é atribuído ao Joseph Bell, que era um cirurgião que o próprio autor conhecia, e ele falava que esse cirurgião era capaz de falar informações sobre qualquer pessoa apenas com seu olhar muito analítico, né? Ele analisava essas pessoas e falava quem essas pessoas eram, enfim, de onde é que elas estavam vindo. Isso é algo muito próprio de Sherlock Holmes. Foi a primeira vez que a lupa, instrumento de aumento, foi inserido como um objeto típico de um detetive e que é tão particular de Sherlock Holmes, a gente associa tanto ao personagem. E conhecemos os seus métodos de trabalho, as suas particularidades, né, já a sua paixão por música, tocando violino, enfim, coisas próprias e tão típicas do personagem já apresentados aqui. E o Watson, que no começo ainda não conhecia suas capacidades, que fica cada vez mais admirado quando ele as coloca em prática, e neste caso específico do livro, é um caso, inclusive, particularmente diferente de outros de Sherlock Holmes. Aqui nós temos uma parte da história que se passa no passado, em outro país, e não envolve os personagens principais. Envolve o caso em que ele está envolvido, né? O caso que ele investiga. Então isso já é uma coisa bem diferente até em relação aos contos e romances do Arthur Conan Doyle, que sempre possuem uma participação muito ativa tanto de Watson quanto de Sherlock Holmes. E aqui a gente tem essa quebra um pouco para conhecer essa história no passado, que eu particularmente acho muito interessante. O caso principal envolve a morte de um homem que aparece morto dentro de uma casa abandonada, uma casa vazia, e algumas particularidades que são encontradas nessa cena, né? Este homem tem sangue ao redor, mas ele não está ferido, ele aparentemente foi envenenado, existe uma palavra escrita com sangue na parede. É um caso apresentado de uma forma tão misteriosa, a gente não faz a menor ideia do que aconteceu, e o Sherlock Holmes chega e investiga coisas assim que ninguém entende muito bem, que é algo que eu acho meio típico do Hercule Poirot também. E ele meio que já faz o caso na sua cabeça, né? Ele achou esse caso muito fácil, como ele costumou dizer aqui algumas vezes, e a gente fica meio que voando. E a forma tão racional em que ele chega a essas conclusões, depois que ele nos explica, faz tudo realmente parecer muito claro. A gente percebe assim, como não pensamos nisso antes. Isso de fato deveria ser o raciocínio lógico quando deparados com uma cena desse tipo, né? A polícia erra em alguns momentos
E aqui nós também somos apresentados a dois inspetores, dois policiais detetives da Scotland Yard que participam muito das histórias de Sherlock, que é o Gregson e o Lestrade. E, gente, tem um quote neste livro que fala exatamente uma coisa que o Sherlock Holmes e outros detetives famosos fazem tão bem. E eu vou ler pra vocês como é. Ele diz que, de modo geral, quando se descreve a algumas pessoas uma série de acontecimentos, elas são capazes de imaginar qual o resultado provável. Você conta o acontecimento e a gente meio que faz já o raciocínio para saber o que vai acontecer a partir disso. Isso é algo bem comum. Daí ele disse que mentalmente alinhavam esses acontecimentos e assim conseguem deduzir o que poderá acontecer em consequência. No entanto, há um número reduzido de pessoas que, se informadas de um resultado, têm a capacidade de dissecá-los interiormente e deduzir que conjuntos de fatores levou a esse resultado. Que é justamente isso, um trabalho, né, de um detetive. Ele tem ali aquele resultado, ele precisa saber o que aconteceu antes. E é algo que o Sherlock Holmes faz tão bem e explica tão bem, porque quando ele começa a passar passo a passo, né, como ele chegou a esse raciocínio e a esse desfecho, nós ficamos impressionados, é sempre assim. E agora eu vou abrir aquela parte de spoilers, porque esse clube de leitura, né, esse projeto Sherlock Holmes e Agatha Christie, sempre tem uma partezinha com spoilers para quem leu, para que a gente possa conversar mais livremente. E eu vou deixar aqui na tela o momento que você pode pular, caso você não queira pegar nenhum spoiler. Então bora lá. Eu, como falei pra vocês, foi uma releitura, então eu lembrava vagamente. Eu me lembrava claramente que existia essa parte no passado e que o assassino não era tão ruim assim. Ele mescla o problema religioso aqui, que é algo tão atual, né? Usar a religião para objetivos próprios e cruéis. Eu particularmente acho essa história em que o personagem assassino se envolveu, a história da sua prometida, né, da sua ex-noiva e o seu pai, muito dolorosa. E eu meio que me recordava disso, eu não lembrava exatamente o que era, mas eu já li com aquela dorzinha, porque eu sabia que seria algo ruim que aconteceria, sabe? Que a gente sentiria a dor do personagem. Quando eu mencionei anteriormente, assim, como o raciocínio é simples e lógico, né, como ele disse que, na verdade, foi um caso muito fácil, e seria de se imaginar que quando fosse encontrado ali um anel de noivado, um anel pertencente a uma mulher, que a Scotland Yard entrasse em contato com o pessoal dos Estados Unidos, algo muito lógico seria perguntar, né, sobre antecedentes desse homem, aquela pergunta específica que ele fala sobre casamentos, e a partir daí seria um caso muito fácil. Esse homem já tinha prestado uma queixa na polícia contra outro que o perseguia constantemente. Então a gente fica impressionado, né, quando Sherlock Holmes consegue chamar aquele cocheiro e colocar algema na mão dele, mas quando ele nos explica como ele chegou a esse resultado e como é que ele consegue fazer essa visão mental de como seria o assassino, é impressionante como é racional tudo isso, como o pensamento é bem lógico. E eu acho que esse tipo de mistério nos ajuda a exercitar o nosso raciocínio lógico, porque ele dá ali os elementos, esse especificamente, eu acho um caso muito bem construído, eu acho que existe um bom motivo e uma característica diferente de outros casos, né, que envolvem assassinatos, é justamente a gente torcer um pouco ou muito pelo assassino, né, que ele está fazendo justiça com as próprias mãos, mas ele não via outro modo de fazer isso. O que aconteceu antigamente, né, há tantos anos, foi muito cruel e matou uma pessoa que ele amava muito. O fato da narração dessa história nos ser passada, assim, como se nós estivéssemos lá na cena acompanhando, também fez diferença do que se ele simplesmente estivesse narrando, contando para um policial, por exemplo, ou prestando depoimento. Então foi muito interessante esse artifício, né, de nos colocar ali naquela cena, tantos anos atrás, no meio do deserto, dos Estados Unidos. Eu acho que dá essa emoção a mais. Mas é algo que não acontece nos outros livros de Sherlock, assim, não é tão próprio assim, das histórias deles e dos contos, porque envolvem mais coisas que se passam na Inglaterra e que ele está ativamente envolvido. A única ressalva que eu senti enquanto esse caso estava sendo resolvido e explicado foi a questão de uma pessoa já ter ido no endereço de Sherlock Holmes para pegar e resgatar o anel e depois o cocheiro ter voltado no mesmo endereço, porque eu acho que seria de se esperar que ele soubesse que endereço era esse e que ele cairia numa armadilha, mas foi apenas uma ressalva pequena em relação a uma forma engenhosa como Arthur Conan Doyle conseguiu construir essa história e trazer um desfecho tão satisfatório de forma geral. E como segunda leitura, nós iremos ler O Sinal dos Quatro, o segundo romance escrito pelo Arthur Conan Doyle com o personagem. Ele ainda estava aí na onda dos romances. Depois desse é que ele vai, né, entrar mais na onda dos contos, que vai pegar gosto e realmente escrever muitos contos. Mas os contos do Sherlock Holmes são muito legais. Ele realmente consegue desenvolver ali numa historinha curta mistérios super intrigantes que sempre nos deixam querendo e ansiando por mais. Então, no mês de maio, nós iremos ler O Sinal dos Quatro. Durante todo esse começo do projeto, acho que até boa parte ano que vem serão releituras pra mim. Poucas histórias de Sherlock Holmes eu ainda não li há muitos anos, então eu não lembro muito bem da maior parte delas. Uma ou outra eu lembro alguma coisa, como essa aqui eu também lembrava.
e vai ser muito gostoso redescobrir essas histórias com vocês, comentá-las com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história. Vamos trocar experiências, assim, questionamentos e deduções, né, o que a gente achava, enfim. Essa é a parte mais gostosa de trocar experiências e participar de um projeto de leitura conjunto. E eu vou deixar aqui marcado a data para conversarmos sobre O Sinal dos Quatro para o dia 31 de maio. Eu acho que assim como no projeto de Agatha Christie, que eu sempre uso a última quinta-feira do mês, eu vou também sempre reservar o último dia do mês, de cada mês, pra gente falar sobre Sherlock Holmes. E todo o cronograma do nosso projeto está no link que eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira dar uma conferida. Em relação ao mês de maio é bem fácil, já que é um romance, então a gente vai ler um romance completo. E depois começamos com os contos, que eu dividi de uma forma um pouquinho mais diferente, mas está tudo explicadinho aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham se divertido lendo Sherlock Holmes ou relendo Sherlock Holmes. E que continuem super empolgados pra gente conversar cada vez mais sobre o personagem, já que ele vai nos acompanhar aí por um bom tempo. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, deixar seu comentário, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Beijos e até a próxima!